A série eu intitulei Reino de Deus. A mensagem de hoje, Reino. E o próprio Jesus inaugurou o seu ministério afirmando. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. Então, logo depois que ele foi batizado e iniciou o seu ministério, Jesus declarou a todos aqueles que estavam perto dele: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Mas o que é esse reino de Deus? A partir dessa série, nós teremos a oportunidade de não só conhecer o que é o reino, mas também saber quem é o rei, quem são os súditos e qual é a lei que rege esse reino. Tá certo? Então, quero criar essa expectativa em vocês, mas hoje nós vamos nos deter nos aspectos do reino. Eu creio que talvez você, como eu, lá no comecinho, eu lia esse versículo e eu entendia, o reino de Deus está próximo. Aí eu entendi o seguinte: o reino de Deus está próximo assim no tempo, né? Daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, o reino de Deus vai se estabelecer. E os judeus também pensavam assim, né? Eles achavam que o Messias viria e ele estabeleceria um novo reino, né? No mesmo formato dos reinos humanos. E Deus nos enviaria um rei tipo Davi, que ia guerrear contra todos os povos e vencer todos os povos e estabelecer uma nova ordem de prosperidade, uma nova ordem de alegria, de libertação. Os judeus estavam esperando isso. Por isso eles não conseguiram compreender quando o reino chegou. Outros imaginam o reino de Deus como algo que está próximo no espaço, né? O reino de Deus é bem ali. O reino de Deus é bem acolá. O reino de Deus é naquela igreja. O reino de Deus é naquele ministério. Mas também está errado. O reino de Deus não está no tempo e não está no espaço. Na verdade, o reino de Deus deve reger o tempo e reger o espaço. Isso deve ser entendido como reino de Deus. Lucas 17, 20, 21 diz: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Se o reino de Deus não é um lugar, se o reino de Deus não está em um determinado tempo, o que é finalmente o reino de Deus? E aí guarda isso que eu vou te falar, querido, porque o reino de Deus, o reino é o reinado de Jesus sobre a vida dos seus súditos. Isso é o reino de Deus. É o domínio de Jesus sobre as nossas vidas que estabelece o reino de Deus. O reino de Deus não é o céu, mas tem origem no céu. Né? Tem gente que pensa que o reino de Deus é o céu. Né? Às vezes você lê aquele versículo que diz: olha, os mentirosos, os caluniadores não entrarão no reino dos céus. Aí as pessoas logo imaginam, quando leio isso, não vão entrar no céu. Os mentirosos não vão entrar no céu. Não é isso não, querido. Na verdade, aquele que mente já não está no reino. Porque o reino é um domínio. É o domínio de Deus sobre nós. Então, se eu estou fazendo algo que contraria o que Deus me pede, eu estou no reino de Deus? Não. E foi Deus que me excluiu dele? Não, fui eu que saí. Eu não quis. Não, eu acho que eu sou mais inteligente do que Deus. Se eu não mentir, como é que eu vou fechar esse negócio? Então, tenho que mentir. Está no reino de Deus? Não. Não está. Vocês conseguem imaginar Jesus chegando para alguém: vem cá, deixa eu te contar a nova. Tu está sabendo do fulaninho? Pois não é. Nunca imaginei isso dele. Vocês imaginam Jesus fazendo isso? Então, como é que nós podemos fazer? Como é que a gente pode chegar numa conversa paralela e dizer para outra pessoa: ei, cara, está sabendo do fulano? Não, querido, qual é a nossa atitude correta? Reino de Deus. O reino de Deus diz o quê? Mateus 18.
vai até o teu irmão, olho no olho, tete a tete, é isso que quer dizer tete a tete, viu? Testa a testa, né? Tete a tete com o teu irmão e fala para ele, e só para ele. Se porventura ele não se consertar, leve 2 testemunhas. Se mesmo com as 2 testemunhas ele não se consertar, leve à igreja. Se ele não se consertar, trate-o como um pecador ou publicano. E o que é tratar como pecador ou publicano? É tratar como se fosse alguém que ainda não converteu. É ter misericórdia dele. Cara, paciência, ele ainda não teve revelação. Essa pessoa não teve revelação. É assim que nós temos que lidar. Porque o reino de Deus é o domínio sobre nós. E quando Jesus pegou a cruz dele e passou por aquele caminho que a gente hoje chama de via sacra, ele foi cuspido, apedrejado, insultado, ele sofreu todas as humilhações que a gente nem pode imaginar sofrer, né? Porque às vezes se a gente souber que alguém falou mal da gente, já fica todo beicinho, né? Ah, falando de tal, estava falando mal de mim, como é que pode? E a Jesus, queridos, falaram mal, foi na cara dele, apedrejaram ele. O príncipe da paz, o Senhor dos senhores, aquele que só veio ao mundo para praticar o bem, passou por essa humilhação. Então, nós, por que nos achamos melhor do que ele? Né? Por que nós achamos que nós não podemos ser ofendidos? A questão não é impedir a ofensa, queridos. Nós não podemos impedir a ofensa, mas nós podemos escolher a reação que temos à ofensa. Foi o que Jesus fez. Ofendido, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então nós, imitadores de Cristo, temos que fazer a mesma coisa com as pessoas que nos ofendem. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles acham que me prejudicam, mas estão prejudicando a si próprios. Porque aquele que mente, aquele que calunia, aquele que desobedece deliberadamente a Deus, o prejuízo é só dele. Ele não está no reino de Deus, não é porque Deus não queira que ele esteja no reino. Deus quer que ele esteja no reino, mas ele se exclui do reino. Não quero. Porque o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre nós. E aí quando eu digo que o reino de Deus não é o céu, quero deixar muito claro para vocês, não é o céu, mas tem origem no céu, tá bom? Tem origem no céu. Olha só o que diz Mateus 6, de 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Agora quando a gente entende reino, não é mais céu. Agora é o quê? Domínio sobre a minha vida. Ok? Então venha o teu domínio sobre a minha vida e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então, da mesma forma que o teu reino é pleno e perceptível e manifesto no céu, faz isso aqui na terra através de mim. Domina sobre mim, para que eu possa ser na terra luz do mundo, para que eu possa ser na terra sal. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antigamente, quando a gente fazia a oração do Pai Nosso, decorada, né? A gente terminava com um vilão da Marvel, chamado Malamém. Vocês conhecem esse vilão? Não? Mas todo mundo falava, né? No final do Pai Nosso, livra-nos de todo mal, amém. Não é assim que a gente fazia? Só que não termina aí. Não termina aí. A oração do Pai Nosso termina dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, vírgula. Porque teu é o reino, ou seja, domínio sobre mim, poder e a glória. Se eu já sei que o reino de Deus é o domínio sobre mim, o que é o poder e a glória? Que às vezes a gente diz isso e não sabe o que é que significa, não é?
Agora vocês vão saber o que é que significa isso. Eu já sei que o reino é domínio sobre a minha vida. Eu permiti que Deus domine sobre a minha vida. E o poder e a glória? Será que é o poder do mundo? O poder de oprimir os outros? O poder de manipular os outros? Será que é isso? Não, Deus não nos manipula. Deus não nos manipula. Tem pessoas que pensam o seguinte: não, Deus decidiu, né? Deus decidiu me salvar e eu não tenho alternativa a não ser salvo. Aí Deus transformaria a gente em marionetes. Deus não age dessa maneira. Ele tem a iniciativa de nos salvar. Ele derrama sobre toda a humanidade a sua graça, o seu perfume gracioso, para que a gente sinta aquele perfume e deseje buscar a origem desse perfume. Só que tem pessoas que sentem o cheiro desse perfume e fazem assim, ó. Ai, não tolera esse perfume. Aí eu te pergunto, a culpa é de Deus se a pessoa não foi salva? Peraí, Deus derramou sobre toda a humanidade a sua graça. A gente chama isso de graça preveniente, para quem quiser aprofundar, tá certo? Quiser depois procurar na internet, graça preveniente, é isso. Deus derrama essa graça para atrair o nosso desejo de buscá-lo, de aceitar essa graça, de receber essa graça. Então a iniciativa de nos salvar é dele, mas nós precisamos corresponder. Eu gosto demais desse prefixo corresponder, cooperar, comunhão, porque isso anuncia relacionamento. Na origem, Deus nos criou para termos um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E o mais interessante é que no Jardim do Éden, Ele colocou uma árvore, e aquela árvore, para mim, querido, é a maior prova do amor de Deus por nós. Como assim, pastor? A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma das maiores provas do amor de Deus por nós? É. Porque o fato daquela árvore estar no jardim anunciava que Deus não me queria de forma obrigado. Deus queria que eu o desejasse. Deus sempre quis que nós o desejássemos. Esse sempre foi o propósito de Deus para o homem. Criar na terra alguém que fosse feita a sua imagem e semelhança para o corresponder em amor. Você já parou para pensar nisso? Que a razão de nós estarmos na terra é corresponder a Deus em amor, é receber o amor dele e devolver esse amor para ele, receber mais amor dele e derramar esse amor sobre ele, receber mais amor dele e derramar esse amor sobre o nosso próximo, e levar o nosso próximo a também entregar esse amor para Deus, e receber mais amor de Deus. Isso é cooperar, é trilhar um caminho junto com ele. É isso que ele quer, é isso que ele deseja. Se nós fôssemos obrigados a sermos salvos, ou se nós fôssemos obrigados a não sermos salvos, que culpa nós teríamos disso? Por que Deus nos condenaria pelo pecado? Se nós não temos nenhuma participação. Então, queridos, o reino tem a ver com uma escolha que nós fazemos. Nós precisamos escolher obedecer. E aí vem o poder. Porque no momento que nós escolhermos obedecer, ou seja, corresponder a esse reino, Deus nos entrega pela graça, tá certo? Não é pela força do nosso braço, é pela graça. A gente pede: Senhor, me dá a graça de te obedecer, porque eu estou com vontade de mentir. Senhor, me dá a graça de te obedecer, porque eu estou com vontade de falar mal daquele irmão. Senhor, me dá a graça de te obedecer, porque eu estou com vontade de dizer um bocado de barbaridade ali para aquele outro ali, porque eu estou indignado com ele. Me dá a graça de não fazer isso, porque eu sei que o Senhor não faria. Então, se o Senhor não faria, por que eu vou fazer?
Nós podemos pedir essa graça, e esse poder é um poder que Deus nos dá, não para manipularmos os outros, mas para amarmos os outros, para sermos transformados por essa graça empoderadora, por essa graça transformadora. Às vezes a gente pega um pacote chamado graça e a gente não entende o que é que a graça faz nas nossas vidas. A graça nos salva, a graça nos transforma, a graça nos empodera, a graça nos faz arrepender, a graça nos faz ser nova criatura, a graça nos faz ser vencedores, a graça nos glorifica, a graça nos eleva aos céus e a graça nos trará de volta para a terra, na Nova Jerusalém, quando houver nova terra e novos céus. Tudo isso é por meio da graça. Tudo isso é porque Ele derramou essa graça sobre nós. Olha aqui essa outra figura. Ó. Tem uma figura aqui, tem gente que pensa dessa maneira, né, sobre o reino de Deus. Ai, no dia que eu morrer, vai aparecer uma esteira rolante que vai me levar para o céu. Oh, glória! Aleluia! Só que eu quero te fazer uma pergunta. Quando você chegar lá no céu, tem gente que imagina o seguinte: lá no céu vai ter um portão de ouro bonito, e lá no portão um porteiro. Alguns dizem que é São Pedro, a Bíblia não diz que é ele, mas tem gente que imagina, deixa imaginar, né? Não tem problema não. Então imagina aí que é São Pedro. Aí outro pensa que é um anjo, está lá o anjo, porteiro lá, com um livrão. E aí você chega lá na porta, opa, quero entrar. Aí o anjo, epa, peraí, só um minutinho. Você é merecedor de entrar aqui? Responda para você mesmo, viu? Você é merecedor de entrar no céu? Reflita bastante. Você é merecedor de entrar no céu? Se a sua resposta for sim, se você disser para o anjo, sim, eu sou merecedor de entrar no céu. Eu fui um cara gente boa, nunca falei mal de ninguém, nunca menti, nunca adulterei, sempre fui um cara muito legal, ajudei os outros, fiz caridade. Eu sou merecedor de entrar no céu. Aí o anjo disse, espera aí só um minutinho, acho que você errou de porta. A sua, na verdade, é aquela outra ali, aquela que vai descendo. A sua é aquela lá. Mas eu sempre fui um cara tão legal. Não, querido, aqui ninguém entra por mérito, não. Aqui não é por mérito, não. Leve a mal, não, mas a Bíblia já te dizia que na terra não tem um só bom, nenhum sequer, nenhum que busque a Deus, nenhum que glorifique a Deus, nenhum. Aí talvez você diga, ai pastor, graças a Deus, porque eu respondi que não, ó. Respondi que não. Deixa eu te dizer uma coisa, se você chegar no céu, na porta do céu, o anjo te perguntar, você é merecedor de estar aqui no céu? Se você responder que não, ele vai olhar para aquela outra esteira e vai dizer, cara, tu errou de porta, tu é aquela. Pastor, agora me desesperei. Se eu disser que sim, eu não entro. Se eu disser que não, eu não entro, me lasquei. Calma, querido. Entenda o que eu vou te dizer agora. Você vai chegar para o anjo lá, para o porteiro do céu, se tiver porteiro lá, e vai dizer para ele, olha, eu não sou merecedor. Longe, mas está longe de eu ser merecedor. Na verdade, lá na terra eu fui o pior dos pecadores. Mas deixa eu te dizer só um detalhe. Houve um dia que eu entreguei minha vida a Jesus e eu confiei que Ele iria completar a obra que iniciou em mim. Eu sempre fui o pior dos pecadores, eu cometi muitos pecados, eu realmente assumo, mas Jesus me salvou. Aí o anjo vai dizer, por favor, entre aí que esse aqui é o seu lugar. Aqui é lugar de gente perdoada, aqui não é lugar de gente perfeita não. Existe uma diferença muito grande, e muitas vezes quando nós pensamos em reino de Deus, nós pensamos que nós temos que mostrar para Deus uma perfeição. Não é isso, querido, não é isso. Nós não precisamos mostrar a Deus uma perfeição, Deus já é perfeito, e Ele vem morar dentro de nós. A única coisa que Ele quer que nós façamos é que nós abandonemos a velha natureza, para permitir que a nova natureza dEle perfeita possa prevalecer na nossa vida. Só isso. Não tem esforço nenhum que você possa fazer para não pecar. Eu até te digo mais, se você se esforçar para não pecar, aí é que você vai pecar mesmo. Então o que é que eu faço, pastor, para não pecar? Tenha intimidade com aquele que não peca. Tenha intimidade com aquele que não peca.
Imagina aqui uma pessoa que chegue para mim e diga: pastor, eu preciso me livrar do vício da bebida. Pastor, eu estou prejudicando minha família por causa do vício da bebida. O que é que eu faço, pastor? A primeira coisa que eu vou falar para ele: meu irmão, abandona teus amigos. Abandona teus amigos. Mas pastor, são meus amigos, eu quero salvá-los. Aí, muito engraçado, tu vai salvar teus amigos e vai perder tua alma? Não é melhor você se distanciar deles, se fortalecer, e depois que você começar a dar testemunho de vitória, aí você volta para os seus amigos e diz: olha, eu venci esse vício, vocês podem vencer também. Agora, querer se livrar de um vício, andando com pessoas viciadas e desprezando a pessoa santa, como é que vai abandonar uma vida de vício? Não tem como. Não tem como. Então, eu estou falando aqui de vício, querido, mas serve para todo e qualquer pecado. Todo e qualquer. Ai, pastor, eu não me aguento. Pastor, assim, sabe, pastor, quando eu vejo assim uma pessoa assim, assado, me dá vontade logo de eu agarrar, pastor. Dá vontade logo de agarrar. Aí eu, pois é mesmo? É. Pois então faça o seguinte: se você sente essa tentação e você não está casado com essa pessoa, evite estar onde essa pessoa está só. Eu acho que você não vai fazer essa mesma coisa com essa pessoa se vocês estiverem com outras pessoas, né? Então, evite estar só com ela. Eu sempre digo aqui na igreja: homens, e isso vale para solteiro ou casado, não dê carona se você estiver sozinho no seu carro. Não dê. Avista a irmã na rua, dê tchau para ela e deixa passar por mal educado. Depois você chega para ela: ô irmã, não me leva a mal, eu te dei só um tchauzinho, porque eu estava sem ninguém no carro, tá certo? Eu não podia te levar, só eu e você, tá certo? Mas você é solteiro. Pois é, eu sou solteiro, mas eu sou homem. E eu não sei o que é que podia acontecer, porque, irmã, não leva a mal não, mas você é bonita, viu? Né? Então a melhor coisa que a gente pode fazer, querida, é sair de uma situação onde o pecado possa ser tentação. Porque na oração do Pai Nosso a gente diz: livra-me do mal. A gente não diz? Como é que Deus nos livra do mal? Nos empoderando a renunciar, a dizer: não vou estar nesse lugar, porque esse lugar é pernicioso para mim. E aí vem o terceiro aspecto, porque dele é o reino, o poder e a glória. Que glória é essa, querida? A glória é a perfeita imagem de Deus em nós. Nós tínhamos essa glória quando nós estávamos no Éden. Quando nós estávamos lá, num lugar sem pecado, né? No jardim do Éden, quando nós estávamos em Adão, lá nós tínhamos uma glória perfeita, a imagem perfeita de Deus. Mas o pecado nos desfigurou. O pecado nos desfigurou. E foi por isso que nós fomos expulsos do paraíso. Porque se nós permanecêssemos no paraíso, tendo acesso à árvore da vida, o pecado nunca ia acabar no mundo. Aí Deus teve que fazer o seguinte: tudo bem, vocês pecaram, tudo bem não foi bem, né? Mas já que vocês pecaram, eu vou perdoar vocês, mas vocês vão ter que sair daqui. Por causa da atitude de vocês, agora o trabalho de vocês vai ser suado. Antes vocês trabalhavam por prazer, agora vocês vão trabalhar com desprazer. Por causa do pecado, não por causa do trabalho. Nunca foi desejo de Deus sairmos do jardim do Éden. Isso foi ação nossa. Ação nossa. Como tem sido todos os dias quando nós escolhemos pecar em lugar de obedecer. O reino de Deus não é a igreja, mas a igreja é o agente do reino de Deus. Olha só que imagem bonita, né? Quem não quer chegar no céu e ganhar um abraço desse, não quer? Hoje a gente até cantou e a gente disse: eu sou a noiva de Cristo. A letra dessa música está errada. Individualmente, nenhum de nós é noiva de Cristo. Sabe quem é a noiva de Cristo? É a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Mas todo mundo que está na igreja é igreja? Nem todo. Nem todo. Por isso nós precisamos refletir.
Olha só o que diz aqui Mateus 7, 21, 23. Olha que palavra pesada. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu não quero ouvir nunca uma palavra dessa. Nunca. Eu até tremo quando eu leio esse versículo. Porque muitas vezes, queridos, quando nós estamos na igreja, nós cremos que somos aquilo que nós fazemos. Todos os dias, eu não vou dizer todos os dias, porque tem dia que eu falho nisso, mas quase todo dia eu reflito sobre isso. Meu Deus, e se eu não fosse pastor? Se eu não fosse pastor, como é que eu me sentiria? E é uma realidade, querido, daqui a algum tempo eu não vou mais ser pastor. Eu vou me aposentar, não vou? Não vai chegar um dia que eu vou ter que me aposentar? Por uma questão de respeito, as pessoas vão continuar chamando de pastor, né? Eu vou passar a minha vida todinha, com certeza, cuidando de vidas. Até Jesus me levar, eu quero cuidar de vidas, eu gosto disso, faz parte de quem eu sou, né? Eu vou fazer isso, mas é um fato, aqui quem vai estar dirigindo a igreja vai ser outra pessoa. E essa pessoa, inclusive, já está aqui. Você nem sabe quem é, mas ela já está aqui. Essa pessoa hoje deve estar na faixa de uns 30 anos, 20 anos. Está aqui. É um desses meninos aí que estão no Difflin, um deles vai ser o pastor dessa igreja, vai ser o meu pastor. E é por isso que eu estou cuidando tão bem deles, para ele lembrar, poxa, o pastor foi tão paciente comigo, né? Eu fiz tanta bobagem, ele foi lá, me consolou, me ajudou a me erguer, né? O que é que custa eu ser paciente com ele? Está velhinho, rabugento, né? Vou ser paciente com ele também. Eu estou plantando para colher lá na frente, né? Os futuros pastores dessa igreja são as crianças que estão aqui no Pais Kids. Eles são os futuros pastores. Os filhos de vocês serão os pastores dessa igreja. Mas é importante que a gente perceba o seguinte: eu não sou o que eu faço. Eu faço o que eu sou. Então, se faz parte da minha natureza, se faz parte da minha identidade, servir, qual é a consequência de alguém que tem uma identidade de servir? Servir. Interessa onde é que eu vou servir? Não. Onde precisar. Servo, serve. Onde é necessário, servo. Não é assim? Não, eu só sirvo se for da pregação, pastor. O meu chamado é pregação. Ah, querido, então não é servo. Então não é servo. Pastor, eu só sirvo se for no louvor. E outra coisa eu não sirvo não. Oh, obrigado, viu? Então não é servo. O Senhor busca servos. E servos que não entreguem a Ele os braços, mas que entreguem a Ele a vida. É a vida. Se alguém é servo e Deus está precisando de mim para cantar, eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu lembro de um tempo, há bastante tempo, eu ainda não era pastor não. A gente estava lá em Frecheirinha, na casa do Tiago e da Melícia, né? E aí eu estava começando a me aventurar na cantoria, né? Ai, minha gente, eu cantei tão desafinado que os irmãos educadamente saíram, um de cada vez, e me deixaram cantando sozinho. Eu disse, poxa, será que é porque eu cantei mal? Eu acho que foi. Eu acho que foi. Mas o que foi que eu fiz? Eu não desisti, eu perseverei. Eu ainda não canto perfeitamente, mas eu dou umas arranhadas boas agora. Dou umas arranhadas boas. Então, queridos, na vida do cristão, o que nós temos que fazer é perseverar, assumir o erro, lidar bem com o erro. Eu pequei, é um fato. Senhor, eu pequei. Eu errei contra ti, errei contra o meu irmão. Se eu errei contra o meu irmão, vou buscar o meu irmão, vou pedir perdão a ele. E se porventura causei algum prejuízo a ele, eu vou restituir a ele o que eu fiz. Né? Então, se um irmão roubou outro irmão, o que é que ele tem que fazer, meu irmão? Preciso te confessar uma coisa, eu te roubei.
E eu estou aqui te devolvendo, não só o que eu te roubei, mas estou te devolvendo algo mais, para compensar o que eu te roubei. Né? Você me perdoa? Né? Te perdoo. Está aqui, estou restituindo a você. Eu estou te dizendo isso porque eu nunca mais na vida quero fazer isso. É difícil fazer isso? Demais. Demais. Então é melhor que a gente não cometa o erro. Só que a gente precisa ter cuidado com outro tipo de erro. É o erro que a gente pode pedir perdão, mas não pode reparar. Esse é complicado. Então, mentir para alguém, você consegue reparar. Mas caluniar alguém é difícil reparar, querido. Porque a gente já espalhou a mentira, e a mentira chegou em lugares que a gente nem imagina que ela chegou. Como é que a gente vai reparar isso? Não há como. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e todos os dias nós precisamos, antes de tomar qualquer decisão, perguntar: Jesus faria o que eu estou tendendo a fazer? Jesus agiria da maneira que eu estou querendo agir? Jesus se divertiria da maneira que eu estou querendo me divertir? Lazer é legítimo? É claro que é. Tem algum problema em festejar? De jeito nenhum, a palavra de Deus ensina. Né? O Deus, inclusive, punia o povo quando eles não obedeciam determinadas festas. As festas são importantes, as celebrações são importantes. Mas o que fazemos nessas festas? Enquanto a festa é para louvar ao Senhor, é para me irmanar com os irmãos, maravilhosa a festa, é de Deus. Deus está ali naquele lugar, dançando um forrozinho santo, inclusive. Né? Porque eu creio que Deus gosta de forró. Eu creio. Agora, se nós estamos numa festa para nos embriagarmos, para prostituirmos, acha que Deus vai participar dessa festa? Não vai. E se Deus não está na festa, eu estou fora. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Se Deus não estiver na festa, eu estou fora. O reino de Deus, queridos, não é um lugar, mas um domínio. Isso é importante. O reino de Deus não está aqui nem ali. O reino de Deus não é no futuro e também não é, ou melhor, não é no futuro, mas é agora. Reino de Deus é agora, é uma decisão que eu tenho que tomar agora. Essa decisão eu não vou tomar quando eu for velhinho. Aí quando eu for velhinho, primeiro eu vou aproveitar a minha vida todinha. Quando eu for bem velhinho, aí eu peço perdão a Deus, entrego minha vida a Jesus e aí está tudo bem. E a quantidade de gente que você vai ter que restituir durante esse tempo todinho de pecado. Porque tem restituição, querido. Deus perdoa o nosso pecado, mas Ele não está dizendo para a gente: ó, está perdoado, viu? Esquece tudo que passou, você não tem mais que restituir ninguém. Não, querido, tem que restituir. Tem que restituir. Se não restituir, eu vou para o inferno? Não, não vai não, vai para o céu, vai para o céu. Se não restituir, vai para o céu. Mas sem galardão. Porque o galardão da gente no céu são as boas obras que nós fazemos por meio do Espírito Santo em nós. Se nós esperamos atingir 120 anos, aí quando falta um dia para os 120 anos, aí a gente vai dizer: não, agora eu vou entregar minha vida a Jesus. Quantos dias você teve para fazer alguma coisa, alguma boa obra com o Espírito Santo? Um dia. Aí quer chegar no céu e ser rico no céu. O que é que vocês acham? Dá certo isso? Alguém quer ser pobre no céu? Não, pastor, no céu todo mundo é igual. Não, querido, lê a Bíblia direitinho, porque não é não. Lá quando a gente chegar no céu, vai ter gente que vai receber coroas, né? Vai ter gente que vai receber obras de ouro, prata e pedras preciosas. E aquele que realizar uma obra de palha, feno ou madeira, infelizmente, está no céu, mas está pobre no céu. E aí? Vale a pena passar a vida toda esperando para lidar com o pecado?
Não, querido, nós temos que lidar com o pecado hoje. O dia é hoje, a decisão é hoje. Abandonar o pecado é hoje que nós temos que fazer isso. Talvez você diga, ai pastor, mas eu não consigo. É verdade, querido, sozinho você não consegue. Mas você lembra quando eu falei de uma cooperação? Você lembra de quando eu falei de uma correspondência? Lembra disso? Lembra que eu te falei? Pois é, quando Deus te concede o poder do Espírito Santo, Ele te concede esse poder para que você consiga obedecer. Poder tem, a questão é usar o poder. Ai, estou com tanta vontade de tomar uma bananada. Estou com vontade de comer uma bananada. Eu quero uma bananada. Aí está lá na bancada a banana, o leite, o liquidificador e o bicho ainda está ligado. E o cara passa o dia todinho olhando, eu quero uma bananada. Eu quero uma bananada. Eu quero uma bananada. Vai ser suprido? Não vai. Ele precisa ir até a bancada, botar a banana no liquidificador, apertar o botãozinho e depois ele toma. Então, queridos, esse poder está dentro de nós. Tudo que é necessário para que a gente não peque já está disponível a nós por meio da graça que nos é concedida pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de cada um de nós. Não pensem que o Espírito Santo vem morar dentro de nós porque a casinha é bonita, não, querido. Porque, na verdade, quando o Espírito Santo vem morar dentro dessa casinha, ela está suja, imunda, fedorenta, caindo os pedaços, essa casinha. Mas ele entra nessa casinha para organizar a casinha. O problema é quando o dono da casinha chega, Espírito Santo, não mexe nesse telhado não, faz tanto tempo que o telhado está desse jeito, eu gosto dele assim, Espírito Santo. Eu gosto dele assim, deixa assim, já é tradição. O que custa? Deixa o telhado aí todo envergado, né? Aí o Espírito Santo vai tirar umas casas de aranha que tem lá na casinha. Ele diz, não mexa não, eu gosto tanto da bichinha, ela tem até nome, é a Mariquinha, essa casinha, ou melhor, essa aranhazinha que está aí na casinha, né? Aí ele vai lá no banheiro, está lá o banheiro imundo, não mexa aí não, depois eu resolvo, viu? Depois eu acho que você não é nem digno de entrar num lugar desse, deixa que eu resolvo. É o que a gente faz, muitas vezes, no nosso dia a dia. Não, Deus, não entre na minha vida financeira, não, um dia eu tomo uma decisão, viu? Se preocupe não, que desse banheiro eu cuido. Não entre na minha vida financeira, não, né? Jesus, fala o seguinte, também não entra na minha vida afetiva, não, porque, olha, quando eu estava lá no mundo, eu aprendi que quando a gente vê uns filmes assim, a coisa fica mais quente. Aí eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu quero que meu casamento continue quente, Espírito Santo, eu tenho que dar uma olhadinha, então deixa aí, porque já virou tradição. O Espírito Santo vai fazer alguma coisa? Vai não. Então nós precisamos cooperar, nós precisamos corresponder àquilo que o Espírito Santo quer de nós, senão nós não seremos reino de Deus. E quero te lembrar, reino de Deus não é o céu, reino de Deus é o domínio do céu sobre nós. Reino de Deus não é nós na terra irmos para o céu, reino de Deus é o céu descer sobre nós, isso é o reino dos céus. João 14, 15, 18, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Que promessa maravilhosa. Ele está comigo e está dentro de mim. Olha o que diz Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tem gente que pensa que esse poder aqui em Atos 1:8 é apenas para a manifestação dos dons do Espírito Santo. Não é não, querido.
Esse poder aqui também é para a manifestação do fruto do Espírito Santo, além dos dons do Espírito Santo. Não é só dos dons, é dos dons e do fruto. E eu acho que a gente precisa prezar muito mais pelo fruto do Espírito Santo manifesto nas nossas vidas do que pelo dom. Porque o dom vai ser decorrência da nossa identidade. Mas o fruto é a nossa identidade. E aí entra a glória, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que glória é essa, querido? É a glória que nós tínhamos lá no Éden, que Jesus prometeu: olha, eu vou começar a boa obra em vocês, e eu vou completar até o dia de voltar. Então, quando Jesus anunciar, é quando Deus disser para Jesus: Jesus, está na hora de voltar. Porque nem Jesus sabe que hora é essa. O Pai vai dizer para ele: Jesus, está na hora de voltar. Quando isso acontecer, nós seremos imediatamente transformados, glorificados. Se nós estivermos na terra, a gente vai ascender aos céus. Vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Então, quem tiver medo de altura, já vá tratando logo. Que nós vamos encontrar com Jesus nos ares, com um corpo glorificado, perfeito, sem uma ruga, sem uma mancha, né? Sem nada disso. Um corpo perfeito. Até as tatuagens que você fez na vida vão tudo ficar por aqui. Não pense que vai levar essa tatuagem para o céu, porque não vai não. Você vai lisinho, limpinho, sem nada. Se perder os cabelos, vai voltar os cabelos. Se era branco, vai ficar preto. Oh, glória. Já pensou? Aquele preenchimento labial que você fez, aquela harmonização facial, vai ficar tudo aqui. Acredita nisso? Vai ficar tudo aqui. Lá vai subir um corpo perfeito, feito por Deus, perfeito, sem ruga, tudo no lugar, tudo bonitinho, sem uma cicatriz sequer. A nossa alma também estará plenamente aperfeiçoada. Nós não seremos mais tentados a pecar. Oh glória, já pensaram nisso? Oh glória, só que nós já podemos viver isso, queridos, quando nós decidimos acessar esse reino. Quando nós decidimos: Senhor, eu sei que é difícil, que esse mundo me tenta. Eu sei que o meu mau desejo me tenta. Eu sei que Satanás também me tenta. Mas livra-me do mal. Livra-me do mal, né? Dá-me uma saída diante da tentação. Quando eu for tentado, me dá uma saída, me dá uma forma de fugir da tentação. E Deus dá. Deus dá. A questão é, na hora da tentação, a gente decidir: eu realmente não quero, eu vou sair dessa situação. Olha o que diz João 1:12-13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Sabe, queridos, lá no início nós éramos criatura de Deus, mas Deus soprou a sua graça, o seu perfume inundou a terra. O sacrifício de Jesus inundou a terra. E antes que você me pergunte: pastor, mas quer dizer então que essa graça só foi derramada depois que Jesus foi crucificado? Ei, querido, deixa eu te dizer, Deus não está limitado nem pelo tempo e nem pelo espaço. O sacrifício de Jesus há 2000 anos atrás serviu desde o pecado de Adão e vai servir até o último homem a viver nessa terra. Essa mesma graça cobre a todos, mas é necessário saber quem quer receber essa graça. Quem quer receber esse presente? Quem deseja receber esse presente de salvação, esse presente de santificação, esse presente de obediência, e não uma obediência sofrida, mas uma obediência que brota de quem nós somos, uma obediência que brota da nossa nova natureza. 1 Timóteo 1,15 diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, diz Paulo,
E devemos dizer todos nós: por isso mesmo, porque eu sou o pior dos pecadores, eu alcancei misericórdia. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todo sempre. Amém.